Olá, pessoal. Estamos aqui, né, pelo SOS Sesc Vestibulares. Agora, seu professor Sérgio Neto, seu professor predileto, né, com a disciplina de História, substituindo nosso querido amigo e irmão, professor Alfredo. Vamos lá. A gente vai retomar os estudos, né, de História e vamos dar uma revisão sobre Idade Moderna, né, o começo aí da Idade Moderna, Renascimento nessa aula inicial, para que a gente possa prosseguir com os nossos conhecimentos de história, visando Enem e o EMA. Tá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre renascimento, né, cultural, só para lembrar, renascimento cultural inaugura aquilo que a gente chama de Idade Moderna. Né? Você que está em casa sabe que a Idade Média foi um período em que a Igreja estabeleceu um controle muito forte sobre o aspecto cultural, né, científico, sobre o homem. E aí, iniciando nas nossas aulas de história, nós temos justamente o início da Idade Moderna, né? Idade essa, né, marcada pelo desenvolvimento do capitalismo comercial, pela urbanização, pela expansão marítima, tudo isso, ó, desenvolvimento do capitalismo, crescimento das cidades, principalmente as cidades comerciais da Itália, acaba levando a uma mudança de mentalidade do homem, né? Por isso, justamente, que a gente começa a Idade Moderna com um movimento denominado de renascimento cultural e científico. Por que o renascimento? Porque o renascimento ele vai demonstrar justamente essa nova visão de mundo do homem moderno. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você começa a Idade Moderna, século XV até o século XVIII, na Idade Moderna, esse período temporal aí, século XV ao século XVIII. Logo no início da Idade Moderna, você tem Renascimento e Reforma, né, que eles demonstram justamente essa mudança de mentalidade do homem europeu. Mas, não sei se você já parou para pensar, o que é modernidade? Né? O que é ser moderno? O que é a Idade Moderna? Idade Moderna é caracterizada justamente pela mudança de mentalidade do homem. Como assim mudança de mentalidade do homem? Meu povo aí de casa, né, seguindo pelo SOS Sesc Vestibular, preste atenção, uma mudança de mentalidade do homem. Na Idade Média, né, as pessoas acreditavam em destino, as pessoas acreditavam que tudo acontecia pela vontade de Deus. Já na Idade Moderna, século XV em diante, capitalismo, na vida na cidade, aquele espírito individualista, típico do capitalismo, acaba levando a mudar a mentalidade do homem. Ele passa a acreditar naquilo que ele pode produzir e não naquilo que a igreja pode lhe oferecer. Então, por isso que a gente vê Renascimento Cultural e Científico. Não esquece, essa aula, Renascimento Cultural e Científico, é uma aula que é muito caível na prova da UEMA, né? Justamente porque marca o início da Idade Moderna, marca essa ruptura de pensamento entre o teocentrismo medieval e o humanismo da Idade Moderna. Então, Renascimento, movimento científico-cultural ocorrido na Europa moderna, né, caracterizado justamente pela mudança de mentalidade do homem. Então, olha lá, o Renascimento demonstra essa nova visão de mundo do homem. O homem moderno, ele não aceita as imposições dadas, impostas pela igreja, né? Os homens modernos, eles vivem uma inquietação, principalmente esses cientistas e artistas do Renascimento. Por quê? Porque eles querem demonstrar todo o seu individualismo diante do poder da igreja. Quais são os fatores que levaram ao desenvolvimento do renascimento cultural? Eu diria que, para não ficar muito preso aos slides, eu diria que o desenvolvimento do capitalismo, a retomada dos estudos das civilizações clássicas, desenvolvimento da burguesia, invenção da imprensa e, principalmente, o desenvolvimento do capitalismo. Eu não sei se você já estudou Renascimento, vou tomar um cafezinho aqui. Renascimento, Renascença ou renascentismo é a mesma coisa.
né? Você, toda vez que estuda Renascimento cultural, você vê uma série de obras de artes, né? Escultura, você vê livros, né? Como o livro de Camões, escritor português, né? Escreveu Os Lusíadas, que fala sobre a expansão marítimo-comercial europeia, aliás, expansão marítimo-portuguesa, tá? Aí você me pergunta, por que toda vez que a gente vê Renascimento, a gente vê imagens, arte, pintura, literatura? Justamente porque o homem expressa essa nova visão de mundo, né? Esse rompimento com a Igreja Católica, ele mostra através daquilo que ele representa, né? Da arte ou da literatura. Então, por isso que você, toda vez que vê algum livro sobre o Renascimento, você vê obras de arte, né? Os principais pintores, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael, né? Que são caras que marcaram o Renascimento cultural, justamente porque as obras deles representam essa nova visão de mundo do homem. Mas não podemos esquecer, né, que o Renascimento era um movimento não só da cultura, da arte, né, da escultura, da literatura, mas também era um movimento da ciência, né, renovada, essa separação entre a fé e a razão, uma separação entre o misticismo e a razão. Por isso é que nós estamos estudando aqui o Renascimento, né? Porque ele marcou o início da Idade Moderna. Aí você está vendo, né, uma obra de Michelangelo, o Nascimento de Adão. Com certeza o cara retratar uma imagem dessa na Idade Média, ele vai para a fogueira, né? Olha, primeiro que na Idade Média as imagens eram muito religiosas, né? Era o cotidiano do camponês, a labuta, o trabalho, a lavoura, a agricultura, e jamais mostrar cenas humanas. Era muito difícil mostrar cenas humanas e era, né, geralmente era o trabalho. Aqui você vê o cara nu, né? Então essa imagem, o nascimento de Adão, ele representa aí, né, uma emancipação dos artistas diante da fé religiosa. Aí você está vendo outra imagem, né? A imagem, isso aí foi retratado por Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, ele pintou o nascimento, né, de Vênus. Olha, preste atenção, o nascimento de Vênus, ele acaba, né, sendo inspirado na cultura grega. Os gregos, lembra, um dos aspectos centrais do Renascimento é o humanismo e a valorização da cultura clássica grega, né? Aqui, ó, o nascimento de Vênus, você vê o quê? Você vê o artista se baseando na mitologia grega, né? Segundo a mitologia grega, lá no céu, Zeus, que é o deus dos deuses, lutando contra titãs, ciclopes, cavalos alados, né? Ele acaba perdendo um dos testículos. Caiu o testículo de Zeus no oceano, e daí, do testículo de Zeus, brota uma deusa tarada por sexo, que é Vênus. Então, os homens do Renascimento, eles se baseiam muito nos valores da Grécia. Aí você está vendo uma imagem medieval. Compara, ó, a tela renascentista com a tela medieval, né? Você vê que a tela renascentista, ela é muito realista, ó, parece que você está vendo o rosto de uma pessoa, né? Olha aí, ó, isso aqui é realismo, né? Que é um dos aspectos centrais da arte renascentista. E aqui você vê, né, que a arte parece que não tem vida, são formas diferentes de representar uma época, tá? Uma paradinha, daqui a pouco a gente volta, porque, para não ficar a aula muito grande, mas não esquece, os renascentistas eram chamados também de humanistas. Todos os homens que representam essa nova visão de mundo do homem, né, eram chamados de quê? De humanistas ou renascentistas. Daqui a pouco a gente volta, tá? Não nos deixe, não nos abandone, continue assistindo nossas aulas.